Olá, como estamos? Hoje a gente vai falar sobre as perguntas filosóficas. A palavra filosofia tem vários significados. E isso não é novidade para você sabe disso. Você pode usar para falar que você tem uma filosofia de vida, que existe a filosofia da sua empresa que você trabalha, você pode dizer que você lembra que cursou filosofia no ensino médio, você pode dizer que conhece alguém que faz um curso de graduação de filosofia. Enfim, nós temos uma noção geral quando se trata da palavra filosofia. Mas você saberia definir o que é filosofia? Eu poderia começar falando sobre a etimologia da palavra, mas eu aposto que você já ouviu falar ou leu alguma coisa a respeito. Você sabe do que eu quero dizer, né? Daquelas duas palavrinhas gregas, filosofia, amor pela sabedoria, enfim. Você conhece esse conceito. A propósito, compartilha comigo aqui nos comentários como você acha que é a melhor definição da palavra filosofia. Mas voltemos ao senso comum a respeito de filosofia. Ainda que exista um conceito cotidiano de filosofia, que de uma forma ou de outra todos nós temos um pouco e entendemos do que se trata quando estamos falando, no entanto não podemos ignorar que também há aquela ideia obscura, cujos conceitos parecem não ter nada a ver com o mundo real, de ideias extremamente abstratas, e por isso mesmo para alguns ela não serve para nada. Sequer é importante, justamente por ser tão abstrato e a gente não conseguir aplicar no dia a dia. Tem gente que realmente acha que a filosofia é um punhado de meditações abstratas inúteis. Mas há quem afirma que a filosofia é mais importante que todas as outras disciplinas. Tão importante que dá sentido à nossa própria existência. E a gente tem que considerar também aqueles que tratam a filosofia como aquilo que só está dentro dos livros que os filósofos escreveram. Eu acredito que, antes de tudo, a filosofia é um ato humano, uma atividade humana. Ela só tem sentido quando uma pessoa procura respostas para suas perguntas. Quando a gente pergunta, de alguma forma, a gente está filosofando, mas nem todas as perguntas são filosóficas. A pergunta por que a gasolina subiu não é da mesma natureza da pergunta o que podemos conhecer. São infinitas as diferentes perguntas que a gente pode fazer, mas temos que considerar que algumas perguntas são filosóficas e outras não. Mas o que faz uma pergunta ser filosófica ou não? Então, essa última pergunta aqui, o que faz uma pergunta ser filosófica ou não, tem caráter filosófico. Não importa se explicitamos essa pergunta ao longo da vida ou não. Ela trata de algo que tem a ver diretamente com a nossa vida. Por isso, é uma pergunta filosófica. Há outras perguntas dessa natureza. Você pode passar a sua vida inteira sem perguntar a si mesmo o que é bem e o que é o mal. Mesmo que você nunca questione a respeito, ainda assim você vai passar por situações nas quais terá que tomar decisões sobre como agir. Talvez no momento dessas decisões você se questione: devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Agi certo daquela maneira? Fui uma boa pessoa ou fui escrota com fulano beltrano? Por isso a pergunta sobre o bem e sobre o mal é uma pergunta filosófica, porque mesmo que você não faça a pergunta diretamente, em algum momento da sua vida é possível, bem provável, que você fez algum questionamento a respeito. Quando queremos fazer uma pergunta filosófica, claramente nós não somos os primeiros a fazê-la. Por isso, quando fazemos uma pergunta filosófica, tal como essa, o que é o bem, o que é o mal, estamos fazendo filosofia. Mais ainda, estamos entrando em diálogo com todos aqueles que antes de nós fizeram a mesma pergunta. Esse conceito sobre a filosofia já tinha sido tratado por Pitágoras. O próprio Heráclito fala a respeito dos filósofos, mas é Platão que define o termo no seu diálogo, se eu não me engano, no Banquete, descrevendo ele como o amor por tudo que é bom, belo e justo. Esse amor pela filosofia, que muitos gostam de respaldar na etimologia da palavra filosofia, segundo Platão, esse conceito não é um amor simplesmente pelos livros, pelo conhecimento. É, na verdade, uma atração, assim como sentimos atração pelas pessoas. Do mesmo jeito que procuramos a pessoa amada, nós buscamos o conhecimento. Amor pela sabedoria significa, nesse sentido, a busca pelo conhecimento, a busca pelo saber. E essa busca nasce de uma experiência cotidiana. Na verdade, não precisa de uma experiência científica para despertar uma reflexão filosófica. Os próprios eventos simples da vida têm potencial para gerar perguntas filosóficas. A pergunta filosófica de Leibniz, do porquê existe o ser e não nada, tem a mesma simplicidade da pergunta: por que a maçã cai e a lua não? Se encantar não só com os fundamentos das coisas, mas também pelo que elas são, é uma atitude filosófica.
Ou seja, fatores do cotidiano podem despertar curiosidade filosófica, mas não só eles. A dúvida também pode gerar uma questão filosófica. Nossas experiências às vezes são muito confusas. E os nossos sentidos não são totalmente confiáveis. Por exemplo, enxergamos as coisas diminuírem à medida que nós nos distanciamos delas. Os nossos sentidos são duvidosos em algumas circunstâncias. E este problema pode nos despertar pela busca do conhecimento, gerando também perguntas filosóficas. Os métodos filosóficos, a história da filosofia, os sistemas dos filósofos, tudo isso ajuda a balizar a nossa curiosidade filosófica. Mas nenhum método filosófico deve ser seguido cegamente. O melhor método é usar ferramentas adequadas, aprimorar os nossos questionamentos e estarmos abertos para a escuta. E não esquecer que os fatos mais simples podem gerar perguntas filosóficas. Uma pergunta filosófica sempre vai trazer em si o universal e o necessário. O universal porque poderá ser atribuída particularmente a cada caso aplicável. E necessária porque não pode ser diferente do que é em essência. Saber diferenciar uma pergunta filosófica das demais, até mesmo diferenciar das perguntas científicas, é dar um passo ao universo filosófico de tal maneira que começamos a entender que há mais utilidade e pragmatismo na pergunta: por que os corpos caem a 9,8 metros por segundo, do que na pergunta: o amor existe? Mas mesmo a primeira sendo mais pragmática e útil, é a segunda, a pergunta a respeito do amor, que nos angustia. Não temos conhecimento de pessoas com depressão porque os corpos caem 9,8 metros por segundo. Mas sabemos de gente deprimida por causa de um grande amor. Perguntas cotidianas nos ajudam a manter a nossa rotina. Perguntas científicas nos ajudam pragmaticamente. Mas perguntas filosóficas nos descrevem como construção do humano. Hoje nós temos apenas esse pequeno vídeo sobre o que é uma pergunta filosófica. Claro que ele não responde a todas as perguntas a respeito de uma pergunta filosófica, e nem sobre tudo que gira em torno do que é ser uma pergunta filosófica, mas talvez tenha te ajudado um pouco a refletir sobre o que é uma pergunta em filosofia. Eu agradeço por você ter permanecido até aqui, um beijo grande e até a próxima!